Memória Viva, Apoio Cultural, Sistema Fierne. Olá! Retomando a série Memória Viva, a TV Universitária tem o prazer de receber esta noite uma figura emblemática da vida nacional. Um homem que teve a sua existência marcada exatamente por reações absolutamente passionais e que, numa década apenas da sua existência, ele foi do céu ao inferno. Depois teve que passar alguns anos a mais no limbo, e agora retorna à cena política brasileira. Para entrevistá-lo desta noite, nós temos as presenças do jornalista Cassiano Arruda Câmara e do professor Augusto Carlos Viveiros, que atenderam ao nosso convite para conversar com Fernando Collor de Mello. Boa noite, presidente. Muito boa noite. Como de praxe, o nosso programa sempre inicia num resgate memorialístico que começa na própria infância. Dá para o senhor falar um pouco da sua infância, da sua juventude, daquele cenário em que se moviam todas aquelas pessoas que foram definitivas na sua vida? Perfeitamente. Bom, eu nasci em 1949. Em 1950, meu pai foi eleito governador do estado de Alagoas. E lá ficamos de 51, 1º de janeiro de 51, data de sua posse, até 1956. Há uma boa coincidência nesse particular, porque o meu pai, ao transmitir o governo do estado de Alagoas ao sucessor eleito, ele veio para Natal para assistir à posse do governador eleito Dinarte Marís. Ambos eram da UDN. Em 1956, voltamos para o Rio, onde eu estudei em colégios internos, em 2 colégios, ambos internos, em sistema de internato, até 1967, quando então fui para Brasília para estudar na primeira experiência dos chamados Centros Integrados de Ensino Médio, fundado pelo então reitor da universidade, ex-reitor à época, Darcy Ribeiro, que criou dentro do campus universitário uma escola de ensino médio. E essa escola foi que realmente abriu todos os horizontes, e aí o realce da escola pública em Brasília, nessa época, havia algumas escolas públicas, dentre elas o CIEM e o Elefante Branco. E todos os primeiros lugares de todos os cursos, de todos os vestibulares para quaisquer cursos que fossem considerados, eram tomados pelos alunos da escola pública. Então, o ensino público era de altíssima qualidade naquela época. E nesse meio tempo, então, nas raras vezes em que nos reuníamos para almoçar com os nossos pais, que sempre estavam viajando, eu saindo aos sábados do colégio interno, o meu pai dizia para minha mãe, com a família reunida: engraçado, Leda, todos os nossos filhos dão para a política, menos o Fernando. E dizia, o Fernando é um místico, e eu não sabia sequer o que significava essa palavra. Quando fui buscar no dicionário, eu percebi que era uma coisa, que a utilização deste termo não era uma coisa que ele colocou como elogiosa, porque ele gostaria que eu também tivesse uma tendência para a política. E isso ele dizia porque quando havia presença de políticos em casa, nos finais de semana, eu sempre me ausentava do local onde eles estavam. Talvez pelos traumas vividos desde a época do bisavô, de avô, de pai, enfim, de parentes que participavam da vida pública e vinham participando da vida pública ao longo dos anos. Mas o fato é que, quando cheguei em Brasília, uma participação ativa na vida estudantil, no movimento estudantil, começou a despertar em mim um certo interesse pela mobilização popular, pelo discurso, pela forma de se conformar um projeto e uma proposta alternativa a um governo militar que se instalava e que ali estava instalado e que tirava de nós o direito da livre expressão, do voto e tal.
E eu acho que aí é que começou o despertar do que viria a ser uma carreira política. O jornalismo, que entra de uma maneira muito interessante na sua vida, porque o senhor também foi repórter É verdade. da sucursal do Jornal do Brasil em verdade. Brasília. Teria tido alguma influência o contato Teve. com o mundo político? Teve muita influência. Eu iniciei no Jornal do Brasil em 1969, ainda estudante da UNB, da Universidade de Brasília, e era meu colega no Centro Integrado de Ensino Médio, o Rodrigo Castelo Branco, filho do Castelinho, do Carlos Castelo Branco. E morávamos no mesmo bloco em Brasília, em entradas emprumadas lá em Brasília diferentes. É um bloco com várias entradas. E aí um dia eu perguntei ao Rodrigo se ele conseguiria do pai um estágio para mim no Jornal do Brasil. Ele disse, vamos ver, você apareça lá por volta de 13h, lá em casa, que meu pai sai 13h30, chega na sucursal às 2h, ele era o chefe da sucursal, e aí a gente conversa com ele. E eu lá fui, e quando daqui a pouco vem o pai do Rodrigo, o Castelinho, apressado, cabeça baixa, aí ele disse, papai, esse aqui é o Fernando, que eu já falei com você e tal. Ele disse, apareça lá amanhã, apareça lá amanhã, apareça lá amanhã. A que horas, doutor Castelo? Doutor Castelo, não, Castelo. Apareça lá amanhã às 3h. Porque ele chegava às 2h, escrevia 3 laudas de 90 linhas, que era a coluna dele, em menos de 1 hora, direto, sem nenhuma correção. E depois me recebeu. E aí eu comecei no Jornal do Brasil. E foi também uma grande oportunidade, porque o jornalismo, ele abre horizontes, abre portas, faz com que o nosso conhecimento e nosso relacionamento se amplie. E com isso, com esse intercâmbio de ideias e de conhecimentos, isso ajudou muito a que se consolidasse dentro de mim um destino de vida pública. Presidente, sua carreira política é bastante conhecida, mesmo das gerações mais novas. E nessa hora de programa, existe uma coisa que eu gostaria de ter esse depoimento, porque acho, com certeza, o senhor é o único capaz de transmitir o que lhe vou perguntar. O que é que acontece na cabeça de um jovem de 40 anos de idade, que disputa, depois de 30 anos que o seu país está mergulhado numa ditadura, que enfrenta os maiores nomes da política nacional, figuras da estatura de Leonel Brizola, de Ulisses Guimarães, de Aureliano Chaves, sem ter um partido, sem ter grandes apoios, preconizando uma nova sociedade e se elege presidente da República. Ele se acha um deus como os imperadores romanos ou um super-homem só? A sensação é talvez um misto desses dois pontos que você colocou. Aos 40 anos de idade, fui eleito presidente da República, disputando com esses grandes nomes que aqui foram relacionados, e pelo voto direto, depois de quase 30 anos, sem a população votar para presidente. E a sensação é uma sensação de absoluto, eu posso realizar tudo aquilo que eu planejei. Eu posso mudar o Brasil, eu haverei de mudar o Brasil. E nisso vai essa sensação de um super-homem, de uma pessoa imbatível, de alguém que tem a caneta na mão para fazer e desfazer. E esta sensação, que é um pouco também do deslumbramento de ter alcançado o ápice da carreira política de qualquer homem público, aos 40 anos, pelo voto direto, fez com que eu começasse a cometer alguns erros de avaliação e alguns equívocos, sobretudo no relacionamento com o Congresso Nacional. Mas também foi graças por outro lado, foi graças a esse ímpeto, a esse voluntarismo, foi a essa vontade de realizar que nós implementamos um programa de governo afrontando todos aqueles poderosos que detinham os seus nichos de mercado, as suas reservas de mercado,
as brigas que nós enfrentamos com a indústria automobilística a partir do momento em que eu chamei os nossos carros de carroças e abri o comércio para que os importados e outras montadoras aqui viessem se instalar, com a indústria do cimento, com a indústria petroquímica, com a indústria da informática, né, que nós tínhamos computadores aí de 4 gerações anteriores aos computadores comercializados em supermercados nos Estados Unidos, né? Então, cada uma dessas áreas tinha um dono, tinha alguém coordenando aqui no Brasil. E isso fez com que eu abrisse diversas frentes de batalha ao mesmo tempo. Por outro lado, adicionando-se isso ao fato de não ter dado ao Congresso Nacional a atenção que ele, como instituição, merece de qualquer presidente da República, isso foi minando e desgastando as minhas relações e o entendimento que a população tinha do que era o meu governo. E, por isso, a resposta objetiva é de que sim, assim que assumi, me considerei uma pessoa capaz de fazer por vontade própria, por desejo próprio e da maneira que eu julgasse conveniente, fazer tudo aquilo que eu havia em praça pública me comprometido a realizar, independentemente das reações que acontecessem. Agora, presidente, e o que passa na cabeça de uma pessoa que aos 42 anos de idade se torna ex-presidente da República, sem a caneta na mão, sem os amigos, sem os puxa-sacos, sem a liturgia do poder? Eu costumo dizer que o homem é do tamanho da onda que o carrega, não é? Então, a onda que me carregou à presidência da República me deixou numa praia, não é, muito bonita, aprazível, me deixou numa situação de grande felicidade e de detentor de um grande poder. Com a mesma onda que depois veio e me tragou de volta e me levou a esta situação quando da minha saída da presidência. É uma sensação terrível, é uma sensação das piores, porque até você, utilizando um termo talvez não muito apropriado, mas que talvez sirva para um melhor entendimento, até você desencarnar a figura que está impregnada dentro de você de presidente da República, é uma coisa complicada. Até você se desacostumar da liturgia do cargo ao qual você foi acostumado ao longo daqueles anos, é um processo muito complicado e um processo muito, muito sofrido. É algo que quando acontece algo assim e um político fica sem mandato, portanto, não gera mais uma expectativa de poder, automaticamente todos se afastam, porque a política, ela fundamentalmente gira em torno de interesses, ou seja, de interesses vinculados ao poder. É como o sistema solar funciona. No momento que tem lá o Sol, todos os outros planetas giram em volta. Na política, a mesma coisa. Enquanto não houver uma fonte que agregue ao seu redor pessoas, em torno como alianças e alianças políticas e tal, para que se chegue ao poder em torno daquele que agrega, ou seja, daquele que emana o calor e que tem a expectativa de chegar ao poder, isso existindo na política, sempre existirá grupos e alianças sendo formadas. No meu caso, o que houve foi uma debandada, porque ao mesmo tempo, já no calendário, todos cortavam o meu nome, pelo menos durante os próximos 8 anos. Esse aí não, como dizemos lá em Alagoas, né, é rolete de cana chupado. Esse aí não traz mais para nós, para os adversários, nenhum problema, não trará. E também para os companheiros que militavam junto conosco, não desperta nenhum interesse, porque ele não gera a expectativa de chegada novamente ao poder. Presidente Collor, o senhor disse há pouco que quebrou as amarras econômicas, que o Brasil estava seguro. Quando o senhor assumiu, o senhor bloqueou a poupança, bloqueou os créditos em conta corrente, modelo econômico que vem até hoje. Este modelo está exaurido, este modelo vai além, ou precisamos criar uma nova estrutura macroeconômica para que o país possa crescer?
Bom, essa pergunta é muito boa porque ela enseja uma colocação a respeito do bloqueio, termo que se utilizou corretamente, a meu ver, porque foi exatamente isso que aconteceu e não o confisco. As pessoas, em geral, falam, não, o Collor confiscou o dinheiro da população. E o termo confisco não é apropriado porque ele pressupõe a tomada de algo e a sua não devolução. A terra de fulano foi confiscada para fins de reforma agrária. Ou seja, foi confiscada e ponto final. O confisco, portanto, pressupõe isso. O que houve foi um bloqueio, já que todos os recursos que foram bloqueados pelo plano econômico, esses recursos foram devolvidos aos seus proprietários com a correção desse dinheiro por juros, por taxa de juros acima das taxas de juros que remuneravam, à época, a caderneta de poupança. Agora, é claro que isso trouxe alguns transtornos. É claro que isso causou uma grande inquietação no Brasil. Ou seja, a pessoa dorme e no dia seguinte diz assim, poxa, eu só tenho 50 cruzados novos no bolso. E aí vem aquela angústia e houve uma dificuldade grande que foi a da equipe econômica não ter conseguido no dia seguinte explicar à população exatamente o que aquilo significava, o que aquilo e quais seriam os passos seguintes que deveriam ser dados e tal. Mas afinal conseguimos que isso fosse entendido, pelo menos a mecânica de como isso funcionaria. Em 1989 foi inaugurada uma agenda política, uma agenda econômica, uma agenda de governo. E esta agenda, que foi o nosso programa, ele continua até hoje sendo praticado, inclusive pelo governo do PT, no âmbito, sobretudo, na questão, no que tange à questão, por exemplo, da política econômica. Então, há um discurso do senador Fernando Henrique Cardoso, no dia seguinte à edição do Plano Econômico, em que ele faz um discurso escrito, um discurso de substância, enfim, uma pessoa inteligente como ele é, e que sempre escreveu os seus livros observando, falando da evolução da história do Brasil e da humanidade sob a ótica marxista-leninista. Ele fez um discurso arrebentando com o plano, dizendo que aquele plano não podia jamais ter sido implementado, que o processo de abertura era uma loucura, que o Brasil não podia se abrir ao comércio internacional daquela forma e tal. E a melhor resposta que ele deu, pelo menos a mim, foi que, ao assumir a presidência da República, ele seguiu rigorosamente a nossa agenda. Não é? Também na questão eu fui muito criticado no início do governo com a suspensão dos subsídios, e suspendi todos os subsídios, não é? Para que nós pudéssemos reorganizar o nosso orçamento. E aí extinguimos o subsídio à cultura. E lembro-me que diziam, o Collor quer assassinar a cultura do Brasil, quer matar a cultura, coitado de nós, os artistas. Bom, mas é da nossa lavra, do nosso governo, a Lei Rouanet, do nosso secretário de Cultura, o embaixador Sérgio Rouanet, que ainda hoje aí está, né, incólume, e que ainda hoje financia, né, os projetos artísticos e as promoções, né, culturais que são feitas no país. Mas então, voltando à questão da agenda, eu acho que ela esteve na vigência durante todos esses anos, mas já do final do governo Fernando Henrique para cá, e eu falo não como um analista, mas falo como o autor de uma agenda, eu, como autor, digo que esta agenda já está com seu prazo de validade vencida. Já não serve mais para o Brasil dos dias de hoje. E o governo atual, o governo federal, me parece que ainda não se deu conta disso. Ou seja, é necessário que nós possamos formular uma nova proposta para o Brasil, uma proposta de crescimento econômico, do desenvolvimento, com geração de emprego e de renda, e, naturalmente, isso detalhar o que seria esse novo programa, esse novo projeto, ou esta nova agenda, seria tomar aqui o tempo do nosso encontro. Bem, aproveitando a deixa do
presidente Collor, nós faremos agora um breve intervalo e, uma vez que já se configura exatamente uma conversa mais franca e objetiva a respeito da perspectiva política desse país, nós retomaremos a seguir, voltando um pouco no tempo e tentando entender como é que esse processo, dentro de uma década, catapulta este jovem político alagoano da prefeitura da sua capital, da capital de Maceió, da capital do estado de Alagoas, até a presidência da República. Nós voltaremos a seguir. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierne. Teste de solidariedade. O que você faria com R$10? Compraria umas 4 cervejinhas? Umas 5 carteiras de cigarro? Ou ajudaria inúmeras crianças com câncer? Parabéns! Você passou no teste. Agora é a vez da prova. Para doar R$10, disque 0500 123 1010. Para doar R$30, disque 0500 123 1030. Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva. Uma prova de solidariedade. O eleitor que necessita comprovar que está em dia com a Justiça Eleitoral não precisa ir até os cartórios para pegar o documento. O comprovante está disponível no site do TRE, que é o www.tre-rn.gov.br. Em 1979, um jovem político, que era também um empresário da comunicação, bonito, de atitudes firmes, de posições perfeitamente definidas, e caracterizado por pertencer a uma família que se contrapunha a uma ordem política também extremamente ultrapassada e criadora de terríveis problemas na vida alagoana, chega à prefeitura de Maceió. Ele não saberia, provavelmente, que a sua trajetória sofreria uma transformação tão violenta em tão pouco tempo. E é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de conversar com o presidente agora. Como é que se dá isso sem qualquer experiência ainda política, experiência administrativa, obviamente, no campo empresarial? Certo. Mas aí, chegando à prefeitura de Maceió e tendo adiante o vislumbre de toda a política nacional pela frente até a presidência. O grande desafio era exatamente esse, administrar uma cidade cheia de problemas e, naturalmente, evada ainda de uma relação que eu diria não muito correta entre o legislativo e o executivo, né? Então, era preciso reorganizar as finanças da prefeitura, era preciso reordenar a capacidade da prefeitura, os investimentos, a sua capacidade de fazer investimentos e de reformar a relação, né, entre o executivo e o legislativo, em bases respeitosas, sem aquela utilização despudorada que se fazia da máquina para atender aos senhores vereadores. E era possível fazer o atendimento, mas dentro dos seus certos limites. Então. E assim foi, e houve uma grande reforma dentro da prefeitura, isso naturalmente me tirou o apoio majoritário dentro da Câmara de Vereadores, gerou problemas nesse relacionamento e o governador e o meu pai me ligando e falando, olha, o que está havendo, Fernando, não pode, você tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de jeito para atender também os vereadores e não pode ser bem assim. E aí eu foi a minha primeira grande escola e o meu grande aprendizado. Conseguimos realizar uma administração, graças a Deus, boa. À época era prefeito aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, o José Agripino. Enfim, fizemos uma administração muito assemelhada.
tanto pela idade próxima que tínhamos, como também pelo arrojo das nossas iniciativas. Daí surgiu a candidatura a deputado federal. Fui candidato a deputado federal e fui o mais votado do Estado, tanto na capital como no interior, de todos os partidos. Depois veio a candidatura ao governo do Estado, que foi uma candidatura, uma eleição muito difícil, uma eleição muito complicada, até porque eu estava disputando a eleição com o governador ao qual eu tinha servido como prefeito, que era o senador, hoje ministro do Tribunal de Contas e um grande amigo meu, Guilherme Palmeira. Mas eu tinha tomado a precaução, antes de me lançar candidato, de saber dele se ele seria candidato ao governo. E ele disse, não serei de jeito nenhum. Eu disse, bom, então eu serei candidato. Ele disse, bom, boa sorte, cuidado com esse pessoal, não sei o quê, porque é um pessoal de não cumprir muitos compromissos, mas boa sorte. E acontece que, faltando 2 dias para o encerramento das convenções, o partido, que na época do Guilherme era o PFL, lança o Guilherme candidato ao governo. Então foi uma campanha que gerou um certo constrangimento de minha parte, tanto que eu fiz a campanha, toda ela sem tocar no nome do Guilherme. E a minha campanha foi muito em cima do governo do então presidente Sarney, que à época tinha 90% de aprovação, e o PMDB, nessa eleição de 1986, elegeu 26 dos 27 governadores. O único do PFL eleito foi o governador João Alves, mas que também fazia campanha de apoio ao Sarney. E eu fazendo uma campanha contra um presidente com 90% e dizendo que eu não acreditava naquele plano. Mas de qualquer maneira muito difícil convencer isso a uma população que o apoiava fortemente. Logo depois das eleições veio então a mudança no plano cruzado, mudança essa que deveria ter acontecido lá atrás, quando houve uma reunião do presidente Sarney lá em Carajás com vários ministros. O doutor Ulisses Guimarães então soube que esta reunião iria se tratar de uma flexibilização do Cruzado 1, e o doutor Ulisses então exigiu que o presidente Sarney não fizesse nenhuma modificação enquanto as eleições não ocorressem, porque julgava ele, doutor Ulisses, que isso traria prejuízo eleitoral. Então essa mudança foi feita logo depois das eleições de 86 e houve então aquela grande desesperança em torno do governo Sarney, e eu continuei na minha linha de oposição, e uma oposição muito contundente, e ele também me tratando mal. Eu me lembro que nessa época, em todas as placas de obras que nós realizávamos, eu colocava embaixo: esta obra não tem um tostão do governo Sarney. Então, realizamos uma grande reforma. Eu me preparei e preparei o Estado para passarmos 4 anos, no sol e no sereno, porque eu sabia que o Sarney iria me apertar de todas as formas, né? Então, fizemos todas aquelas mudanças e tal, vem essa questão dos marajás, aquela coisa, e isso levou para o Brasil uma imagem de um novo tipo de administração, de um novo tipo de geração política, e que ganhou as páginas dos jornais e ganhou o interesse da população, e aí veio a candidatura, enfim, a presidente da República. Quando o senhor se lançou candidato a presidente da República, do alto do seu 1%, o senhor acreditava chegar a 35 milhões de votos ao final? Não acreditava. Até porque a soma de votos foi uma coisa que, no primeiro turno, sobretudo, me surpreendeu demais, porque... Bom, preciso retroceder um pouco. Quando eu, então, governador do Estado, eu recebia muitos convites para palestras, debates em universidades, em federação de indústrias, associações comerciais, enfim, em assembleias, em câmaras de vereadores. E eu viajava sempre com o meu assessor, que era o Cláudio Humberto, hoje jornalista, e assina uma coluna política muito bem informada.
E numa dessas voltas para Maceió, o Cláudio Humberto diz para mim: presidente, eu estou percebendo que há um espaço para uma candidatura alternativa a presidente da República, uma candidatura que represente um pouco o novo. E eu disse: mas você acha que há esse espaço? Ele disse: acho, e acho que o senhor deve ocupar esse espaço. Eu falei: mas como? Mas isso, no estado pequeno, não é? Como é que vamos realizar isso? Nessa época, eu já tinha deixado o partido porque dissentido da orientação do PMDB, do Dr. Ulisses, que era de se aliar ao Sarney na proposta dos 5 anos e também do regime presidencialista. Eu sou parlamentarista e defendia também os 4 anos. Eu estava sem partido. Eu dizia: mas como? Eu sem partido, sem de um estado pequeno, né? Como é que eu posso me lançar candidato? Ele disse: não, mas peça para fazer uma pesquisa. Aí eu fui ao Marcos Antônio Coimbra, da Vox Populi, foi feita uma pesquisa com muita profundidade e, afinal, a resposta que eu pedi a ele foi: eu quero saber se há chances de eu chegar pelo menos no segundo turno. E a resposta dele foi afirmativa: sim, dependendo lá de um fato. Ele disse: bom, a única possibilidade de você não chegar no segundo turno é se o Silvio Santos for candidato. Eu estive com o Silvio Santos disse que não era candidato, então eu me lancei candidato a presidente da República. Mas antes de tomar essa decisão, e essa decisão foi tomada uns meses antes, 1 mês e meio antes da desincompatibilização, que se deu no dia 14 de maio de 1989, a desincompatibilização do governo do Estado. Eu estava em abril, no final do mês de abril, lá em São Paulo, falando na Bolsa de Valores, numa reunião com o pessoal da Bolsa, seguida de um almoço. Subimos depois para o almoço e, ao final do almoço, já na hora do cafezinho, eu vejo entrar o empresário Olacir de Moraes. E que aí vem em minha direção e diz: governador, precisamos conversar. Aí puxou uma cadeira, sentamos. Ele disse: olha, eu quero lhe dizer que estou vindo agora do Palácio do Governo, onde conversei com o governador Orestes Quércia. Ele me comunicou que não é candidato a presidente da República, que o candidato será o Dr. Ulisses. E, portanto, eu estou liberado, como diversos outros, para apoiarmos quem quer que seja. Quero lhe dizer que você conta com a minha simpatia e conta com o meu apoio. Eu falei: poxa, muito obrigado, assim, muito obrigado. E ele disse: tem a segunda notícia, é que o Quércia acaba de me mostrar também uma pesquisa do Gallup, que vai ser publicado pela revista Isto É, desta semana, em que você aparece na frente nas pesquisas, com meio ponto à frente do governador Brizola. Eu com 13%, o Brizola com 12,5%, o Lula com 11%. E eu falei: mas não é possível, essa pesquisa existe, você viu? Ele disse: existe. E eu saí de lá, da Bolsa de Valores, num táxi que eu sempre utilizo quando vou a São Paulo. E eu estava no hotel Maxud, e quando chego assim no hotel, eu vejo um aglomerado de jornalistas na frente daquela porta giratória do hotel. E eu imagino: bom, tem alguém aí chegando, alguém saindo, alguém importante, Eu pedi que o táxi parasse um pouco antes da porta e vi, então, assim, pela parede, para entrar na porta, uma porta que não é giratória, e para evitar os jornalistas. Quando, então, me surpreende os jornalistas vindo na minha direção: é ele, olha ele, olha ele. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: bom, aconteceu alguma coisa em Alagoas, alguma coisa deve ter ocorrido em Alagoas para esse movimento tão grande. Aí eles vieram tratando sobre a questão da pesquisa. O senhor já soube do resultado da pesquisa, tal, do Gallup? Eu falei: não soube por alto, não vi ainda a pesquisa, portanto eu não posso falar nada sobre isso. Não, mas o senhor está em primeiro. Eu quero que primeiro seja publicado, eu não posso falar sobre notícias assim, não posso, tal. E aí subi, peguei a minha mala e foi aí o primeiro momento em que eu senti aquele frio na barriga que dá quando a gente diz assim: puxa vida, é como o casamento, né? No casamento a gente vai, namora, noiva,
e tal, 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 e está tudo muito bem. Quando chega no dia do casamento, a gente sempre fica nervoso, sua, dá frio, né? Aquele frio na espinha, fica na espinha, na coluna vertebral e tal. Foi mais ou menos esta sensação. E aí saí, voltei para Maceió e alguns dias depois me desincompatibilizei e a reportagem foi publicada com essa pesquisa do Gallup. Presidente, Ronald Reagan, falecido semana passada, dizia que a presidência da República lhe deu muito prazer. Os políticos brasileiros geralmente colocam o sacrifício que fazem para assumir determinado cargo. A presidência lhe deu prazer? Qual o prazer da presidência? Subir a rampa com aquelas pessoas, criar uma nova liturgia. Me parece que a Era Collor foi precursora dos reality shows, porque foi quem primeiro usou a imagem. Me parece que a comunicação do senhor, mesmo intuitiva, era o uso da imagem. O senhor teve a sensibilidade de saber que o brasileiro não tem o hábito de ler e passou a usar, desde a campanha. Por exemplo, eu me lembro de uma foto fantástica que abriu uma página dupla de Veja, o senhor com o bolso da calça aberta, e depois toda semana em que passou a pautar a mídia brasileira, porque no fim de semana não acontece nada, mas o presidente corria, e o presidente corria sempre com a mensagem. Por exemplo, tem uma frase que entrou para o meu universo pessoal que eu sempre uso: o tempo é o senhor da razão. Então, me diga isso, qual foi o instante de alegria, de satisfação, quando teve com outros estadistas internacionais, quando o senhor viu o Brasil realmente abrir sua economia, e quando foi ou teve só os momentos de sofrimento? Não, exercer o poder, sem dúvida, dá muito prazer. Muito prazer. Sobretudo, para mim, o executivo. Porque no executivo você tem os instrumentos de transformar a realidade de pessoas, de populações, né, de segmentos da sociedade. O presidencialismo confere ao presidente da República esse poder. Então, nada que realize mais, que dê mais prazer do que ao se ter esse instrumento, se promover uma transformação social, se trabalhar pelo bem comum. Não é? Esse é um prazer muito grande. O outro prazer também é de ver que essas mudanças e esse trabalho está surtindo algum tipo de efeito. Ver isso expresso na expressão das pessoas, ver isso expresso na face das pessoas, na forma como cumprimentam, na forma como falam. E também, a nível internacional, o bom relacionamento que se cria com a comunidade internacional, com chefes de Estado e com chefes de governo. Por exemplo, é muito importante, uma coisa que é absolutamente fundamental ao chefe de Estado e de governo ou de governo, ter uma relação próxima com os seus congêneres. E essa relação, ela só pode ser próxima se for uma conversa tête-à-tête. Não pode haver a presença por exemplo, de um intérprete. É necessário que se fale alguma língua e que se pratique, né, porque em vários encontros que nós tivemos, vários problemas foram resolvidos fruto da relação pessoal criada entre a minha pessoa, por exemplo, e o ex-presidente George Bush, o pai do atual presidente, que foi um homem absolutamente correto com o Brasil e que nos ajudou muito na renegociação da dívida, inclusive exercendo pressão junto aos bancos credores internacionais que não queriam aceitar a nossa proposta, a que eles aceitassem, com o senhor Candecy do FMI, a ponto de eu ter solicitado ao representante do Fundo Monetário Internacional que se retirasse do Brasil, e o pessoal todo muito preocupado, né? Mas eu sabia que também o senhor Candecy não gostava daquele representante que nós tínhamos aqui no Brasil e que estava atrapalhando muito a renegociação, e o senhor Candecy, que era o diretor-gerente do fundo, estava meio sem jeito de tirá-lo.
Então encontrei uma forma de dizer assim, olha, a sua presença não é mais bem-vinda. Então o senhor Candeci mandou um outro representante e nós concluímos a nossa negociação. Enfim, com o presidente Menem, nós acabamos com aquela aventura de construir uma bomba nuclear, de bombas químicas e bacteriológicas, banimos isso de uma vez por todas do Cone Sul. Enfim, então dessa relação pessoal é muito importante e isso também dá um grande prazer. E nessa questão da comunicação, a que você se refere, é verdade, é uma maneira de comunicação que o povo ele entende. Aquela questão do interesse que despertava a camiseta era o assunto do domingo. Uma vez o Antônio Carlos chegou para mim e disse assim, presidente, para com esse negócio dessa corrida, porque no domingo eu fico tão apreensivo, me corta metade do domingo, porque eu fico querendo saber o que está na camiseta. Isso é um negócio que está muito chato já, para com esse negócio de usar essas camisetas, porque fica todo mundo criando um certo suspense do que vem por aí, não é? Mas, enfim, essas coisas nos dão prazer. Do plano internacional, o senhor omitiu Fidel Castro. Uhum. E me parece que o seu governo, tido como governo o implantador do neoliberalismo e um governo de direita, teve um relacionamento muito próximo com Cuba, inclusive contribuindo para furar o bloqueio na ida de remédios. Como foi o seu relacionamento com Castro e como foi depois do impeachment? Eu vou pedir permissão ao presidente. Infelizmente, nós somos um pouco servos do horário da televisão, porque nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. No retorno, ele começa respondendo à pergunta do jornalista Cassiano Arruda Câmara. Voltaremos a seguir. Estamos apresentando Memória Viva, apoio cultural Sistema Fierni. Projeto Doc TV apresenta Brasil Imaginário. 26 documentários. 26 realizadores de todo o país. As múltiplas expressões da cultura regional no Brasil. De 26 de junho a 18 de dezembro, na Rede Pública de Televisão. Aprendendo a ser cidadão, com o Ministério Público. A família tem o dever de participar da vida escolar dos filhos. A Promotoria de Justiça da Educação recomenda, senhores pais, compareçam às reuniões das escolas dos seus filhos. Contribuam com ideias e com ações. Todos serão beneficiados. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Disque Cidadania, FENSP, 611-1155. Bem, nesse retorno ao programa Memória Viva, com a presença do presidente Fernando Collor, nós retomamos a indagação feita pelo jornalista Cassiano Arruda e o presidente responde. Pois é, foi construída uma relação ao sabor do acaso com o comandante Fidel Castro, porque nós participávamos de vários encontros ibero-americanos e outros conclaves internacionais, e nesses conclaves, quando os presidentes participam, a carta que vai ser, ou o documento que vai ser distribuído à imprensa depois, ela já está previamente redigida e de acordo de todos os presidentes e tal. Mas sempre tem alguma coisa que surge de última hora que algum presidente pede para incluir. E isso passa rapidamente pela mão dos respectivos ministros, dos presidentes ali presentes, e se é aprovado por unanimidade, tem que ser aprovado por unanimidade, ele também incluído esse ponto. E logo no primeiro desses conclaves, desses simpósios, o governador, o presidente da Argentina e o presidente do Uruguai vieram com uma moção
de reprimenda a Cuba. E passou por mim, o ministro mostrou e disse, não, eu não concordo com isso. O Brasil não aceita. E aí passou por outros e tal, mas aí o Menem e o Lacalle, que era o presidente do Uruguai, resolveram falar defendendo esse ponto de vista. E eu me bati, pedi a palavra e rebati e tal, e derrubamos essa proposta deles. Isso aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda vez também, e eu agi da mesma forma. Até que, num terceiro momento, em Guadalajara, o comandante presente, um congresso ibero-americano, ele vem para mim, em direção a mim, e vem me agradecer. Muito obrigado, eu não o conheci, eu o conheci na posse, ele veio a minha posse como presidente. E a posição dele política, todos sabem, que foi de ter simpatia pelo candidato, então meu opositor, que era o Lula. Então ele veio me cumprimentar, eu disse, não, comandante, é o que eu penso, é o que eu acho, não acho que deva ser assim, e o nosso sentimento, né, latino-americano deve ser, na relação a Cuba, tem que ser um pouco diferente, não pode ser dessa maneira. Bom, mas o engraçado nisso tudo é que o Felipe González estava rompido com ele. Felipe González, presidente do governo espanhol e muito amigo do Fidel. E ele, que tinha acompanhado essa defesa que eu havia feito né, de Cuba e que contra a proposição do Lacalle e do presidente Menem, ele achou que eu tivesse intimidade com o Fidel. E aí vem, me procura e diz assim, Fernando, com o Felipe eu já tinha uma boa relação. Ele disse, Fernando, eu quero te pedir um favor, vê se fala com o Fidel, para ele parar com essa coisa, porque a Espanha era quem mais tinha relações comerciais com Cuba e financiava muito Cuba. E eu já disse ao Fidel que ele precisa fazer algumas mudanças na ilha para me dar espaço para que fomente mais esse comércio. Eu já tenho falado com ele, ele não me ouve, eu já estou meio chateado, já nem falei com ele. Eu queria que você falasse, fizesse essa intermediação. Eu notei que ele imaginava que eu tivesse intimidade com o Fidel. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Aí chamei o comandante, eu preciso falar com o senhor e tal, quando é que o senhor tem um tempo? Falei com o Felipe. Ele disse, Felipe. Aí eu contei a história. Aí contei também a ele, olha, comandante, outra coisa, ele me falou isso na suposição de que, na defesa que eu fiz contra essas propostas de Menem e de Lacalle, que eu tivesse alguma intimidade com o senhor, coisa que eu não tenho. Então, o senhor me faça um favor, me permita chamar o Felipe aqui e deixar os senhores dois conversando, ver se vocês se entendem. Ele disse, claro. Aí eu liguei para o Felipe González veio, sentaram-se os dois, eu falei, agora vocês que são amigos, se entendam que eu agora vou tratar de outros assuntos. Enfim, mas foi uma relação muito boa e mesmo depois da presidência da República, ele me recebeu oficialmente na ilha, com honras de chefe de Estado, mais ainda ele teve a gentileza, os meus filhos quiseram ir para Cuba e conhecer, e eles lá foram, ele os recebeu numa casa de hóspede oficial e esteve lá com os meninos, foi na chegada deles na casa e na saída, e os meus filhos estudavam na Europa. E aí eu disse aos meus filhos que eles fossem conhecer o sistema de saúde, de educação de Cuba e tal, que é um sistema muito bom, de esporte, o Instituto de Biotecnologia de Cuba, que é outra coisa extraordinária que eles têm lá. E os meus filhos fizeram isso. E quando eles estavam viajando de volta, o comandante Fidel Castro foi visitá-los e ouviu do mais velho a opinião muito favorável que ele tinha visto. Aí o Fidel disse para ele, olha, eu quero lhe pedir um favor, que quando você chegar lá fora, você diga isso que você viu, porque a minha voz não chega onde a sua pode chegar. Se referindo ao meio em que os meus filhos viviam, que era
naturalmente, um meio avesso a um regime comunista, mas que, portanto, o Fidel dizendo isso não causava o mesmo efeito de um menino estudante, né, e estudando na Europa, um brasileiro, e que tinha visto e ficado impressionado com essas áreas de atuação no campo social do governo cubano. Presidente Collor, deixa eu voltar aqui um pouco no tempo. Será que a nomeação do senhor como prefeito de Maceió, isso não tolheu a sua vocação religiosa? Isso é história ou é lenda? Não, quando como eu estudei muito em colégio interno, né, eu era, enfim, praticava muito a religião e era presidente da congregação mariana do meu colégio, comunhão diária, missa diária, coroinha e tal. E aos 16 para os 17 anos, antes dessa ida a Brasília, eu disse ao meu pai, comuniquei ao meu pai que eu queria ingressar na vida religiosa, queria ingressar no seminário. E o meu pai disse, não, olha, eu acho que essa não é bem a sua vocação, você espera, eu não me autorizo, você espera você fazer os seus 18 anos, depois dos 18 anos a gente conversa. E aí, se você continuar com essa ideia, você vai. Mas nesse meio tempo eu venho para Brasília. E aí saio de um colégio interno, entro numa experiência completamente revolucionária para a época do professor Darcy Ribeiro e que me abriu, né, a cabeça e novos horizontes, e eu realmente vi que essa não seria a minha vocação, a vida religiosa. Presidente, e o trauma do... Existem duas coisas. O trauma do... Quando o Tarcísio falou de descer aos infernos, eu vejo duas coisas. O trauma do impeachment e o trauma, me perdoe, acho que não posso deixar de falar, o trauma de sua família. Sem dúvida. A doença de Dona Leda. Sem dúvida. Longa, e a doença de Pedro Collor. É verdade. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, foram momentos terríveis da minha vida. Foram momentos muito, muito difíceis que eu não desejo ao mais renhido adversário. Ninguém, acho, merece passar o que eu passei. Eu hoje sou um sobrevivente, porque no momento em que eu saí do Palácio do Planalto e peguei o helicóptero para ir a Dinda, era um voo de 2 minutos, e sabendo que nenhuma aeronave levanta voo, uma aeronave da Força Aérea, sem que esteja abastecida até totalmente, quando eu entrei no helicóptero para ir para Dinda, eu falei com o piloto, por favor, dê uma passada ali em Santa Maria, que ficava mais 2 minutos de voo, para ver a construção de um desses centros integrados dos CAICs que nós estávamos fazendo. Aí o piloto disse, negativo, não temos combustível para isso. E foi exatamente neste momento que eu senti que havia perdido a presidência da República. E aí começou o verdadeiro inferno, né? Porque a mídia, ela bombardeava, né, diuturnamente, de todas as formas, de todas as maneiras. Foi um período que eu não dormia antes das 6 da manhã, antes de ler os jornais, de chegar nos jornais, e na época só tinha a CNN, que era a TVA, não tinha ainda esses outros canais fechados, e de assistir o noticiário da CNN. E, enfim, dormia 6, 7 horas da manhã e acordava já no meio da tarde. Parei de fazer os meus exercícios, perdi a graça da vida, não fiquei absolutamente sem qualquer tipo de ação, não falava, não conseguia falar direito com os meus advogados. Caí numa angústia e numa depressão profundas. Cheguei a pensar em dar fim à minha própria vida, em algumas oportunidades. E é interessante que, veja que coisa, o que é a vida, né? Porque no primeiro turno da eleição, o grande embate foi entre o Brizola e eu. Não foi entre o Lula e eu, foi entre o Brizola e eu. E nós nos atacávamos muito, de forma muito rude.
Depois, ele é eleito governador e eu presidente, criamos uma boa relação. E eu me lembro de uma audiência, a última audiência que eu concedi ao governador Brizola, que ele vinha sempre, uma outra coisa que me chamava a atenção, ele prestava contas de cada centavo que o governo federal mandava. Então ele vinha com as fotos do dia, das obras como elas estavam, e também da execução, do cronograma orçamentário e tal, da execução. E quando nós estávamos saindo, eu fui até a porta, me despedi dele, ele disse, presidente, eu queria dar mais uma palavra. Ele disse, pois não, governador, entre. Entrei, fechei a porta, vamos nos sentar. Ele disse, não, aqui mesmo, ficamos encostados na porta. Aí o Brizola disse assim, eu venho de longe, eu acompanhei tudo, acompanhei o que aconteceu com o doutor Getúlio, e eu, como cidadão, quero lhe pedir apenas um favor. Eu, como Leonel Brizola, o senhor não tente fazer nada do tipo que fez o doutor Getúlio. Resista. E isso, todas as vezes que eu pensava em cometer esse que seria um desatino, me vinha à cabeça essa frase do governador Brizola. Então foi um inferno tamanho que eu pensei por várias vezes, ainda fim a minha própria vida. Mas graças a Deus, Deus me deu forças suficientes para nós podermos superar tudo isso. Logo em seguida veio o meu julgamento, fui absolvido de todas as acusações que me fizeram. Com isso ganhei algum ânimo, né, para continuar vivendo e aguardando o momento de me reencontrar com as urnas e com o julgamento popular. Bom, é uma figura fascinante, quer se ame a figura, quer se odeie a figura, e que nos deu um enorme prazer nessa série, nessa retomada da série Memória Viva. Nós agradecemos a presença do professor Augusto Viveiros, a presença do jornalista Cassiano Arruda Câmara e a presença, evidentemente, do presidente Collor. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Renovo a sensação de que foi uma honra para a TV Universitária recebê-lo. A honra foi toda minha. Muito obrigado ao senhor, professor.